Então, pessoal, começamos a aula de hoje. Nós estamos apresentando a plataforma do EAD de instalação e manutenção de sistemas elétricos prediais. Essa parte inicial, à esquerda, no menu à esquerda, ele mostra como navegar na plataforma. E você à direita vai navegando com a seta conforme o mouse está mostrando. Tem a apresentação contextualizando o exercício, que a gente chama aqui como situação de aprendizagem, onde o técnico ele vai fazer um orçamento de uma reforma elétrica. E a partir dessa reforma, nós vamos apresentar os conteúdos. Tânia morava em uma pequena casa antiga, onde constantemente aconteciam problemas de instalação elétrica, como curto-circuito, por exemplo. Lâmpadas também queimavam constantemente. Ela percebia então que tinha necessidade de reformar a energia, a instalação elétrica de sua casa. No final do ano, Tânia foi fazer as contas, viu que era muito pior ficar consertando aos poucos, ao invés de fazer uma reforma. Tânia viu a propaganda de uma empresa de manutenção de instalações elétricas, e resolveu chamar para fazer o orçamento. Essa é a atividade que você vai fazer. Você vai navegar nessa atividade, né, estudar o conteúdo, procurar fazer uma leitura com calma, porque a plataforma ela vai verificar se você leu adequadamente. Não pode fazer esses avanços rápidos que eu estou fazendo, tá? Que não conta como se você tivesse lido. Eles verificaram que o quadro estava danificado, e quadro que a gente chama de QM, lembra da aula anterior? Quadro de medição. Quadro de medição. E que eles chamam vulgarmente de relógio de luz, né? Não pode ser chamado disso, que ele é um medidor de energia elétrica. Mas um consumidor ele chama assim, né? É normal ele chamar dessa forma, ele não é o técnico, né? Nós somos técnicos e temos que chamá-lo de medidor. Eu vou mostrar para você o conteúdo. Dentro do conteúdo ele fala de disjuntores. Esse disjuntor é um disjuntor antigo, conhecido como NEMA, padrão NEMA. Monopolar significa que ele é para uma fase, tá? Ele só tem um polo, ou seja, para você ligar apenas uma fase. Erroneamente, as pessoas chamam esse disjuntor de monofásico, né? Não é monofásico, é monopolar. Disjuntor antigo conhecido como NEMA. Ao contrário do que se imagina, os disjuntores NEMAs possuem a dupla proteção ele é um disjuntor termomagnético, ou seja, ele tem a proteção térmica e tem a proteção magnética. Os disjuntores antigos, NEMA, que não tinham. Os atuais que existem no mercado ainda, já têm a dupla proteção. Tá? Por isso que fica, não foi substituído o disjuntor NEMA pelo DIN por não ter dupla proteção. Em certo ponto, está certo, existe uma certeza nisso, só que agora esses disjuntores possuem a dupla proteção. Inclusive nós vamos abrir aí na apresentação um deles mostrando a dupla proteção. Esse é um disjuntor bipolar, serve para você colocar as duas fases. Você pode colocar a fase tanto em cima como embaixo, mas por padrão, para facilitar a manutenção, você coloca a entrada da fase em cima, e embaixo você coloca a carga, que seriam os produtos. Estamos vendo aí nessa página o disjuntor monopolar de 10 amperes da WEG, padrão DIN. Ele é da curva C, mais tarde a gente vai falar sobre a curva, e de 10 amperes, tá vendo? 230 volts de corrente alternada ou 400 de corrente contínua.
até 230 volts ou 400 de corrente contínua. Possui uma isolação de 3.000 volts, ou seja, até 3.000 volts, se você colocar, ele não vai unir suas placas. Isolação de tensão. A simbologia, curva C. Ele é conhecido como padrão DIN, que é o disjuntor novo, que é o recomendado pela norma 5410, porque o seu trilho é o trilho DIN, ele se encaixa em trilho DIN. Ele possui 4 curvas, só que a curva A, ela não é citada, porque ela não é usada no predial. Então, algumas pessoas vão falar que não tem a curva A, só tem a curva B, C e D. Não, tem a curva A sim. A curva B, ela serve para equipamentos resistivos. É utilizada em equipamentos resistivos ou eletrônicos. Um exemplo, daqui a pouco eu falo, seria o chuveiro, que é um equipamento resistivo, uma torneira elétrica, etc. Equipamentos da curva C, equipamentos indutivos em geral. São equipamentos que possuem motores, né, como uma máquina de lavar, ar-condicionado de baixa potência, etc. Na curva D, também ele é equipamento indutivo, para uso indutivo, porém motores mais pesados, como por exemplo, pesados que eu digo de alta potência, né? Como por exemplo elevadores, caso não esteja usando o inversor de frequência que nós vimos nas aulas anteriores, né? E por exemplo ar-condicionado central, etc. Vamos falar aqui dos exemplos: a máquina de lavar na curva C, né? Etc. Geladeiras, outro exemplo muito importante, né? Vamos anotar aqui. Também lá no caso da curva B, os chuveiros, né? Chuveiros. Por que isso? Por causa do tempo de atuação do disjuntor em relação à sua corrente. Disjuntores muito rápidos, eles desarmariam em circuitos indutivos, porque em circuitos indutivos nós temos um disparo de corrente para tirar o motor da inércia. E isso faria com que o disjuntor desarmasse se ele não tivesse um certo, abre aspas, atraso. Mais tarde iremos falar sobre as curvas, tá? Isso é só uma introdução e eu vou mostrar o gráfico de curva e etc. Tá aí. Se você quiser copiar no seu caderno, tá, sobre as curvas, curva A é usado em equipamentos eletrônicos de corrente contínua, mas não é utilizado no predial, então você vai ver que não existe. Acho que vocês vão falar que não existe. É difícil encontrar para circuitos eletrônicos. Não faz parte dessa aula em si. Então nós temos 3 curvas, B, C e D. Como ela representa lá, como você viu no vídeo, C10 significa que é uma curva C de ampacidade 10 amperes, né? Então, a partir de 10, próximo aos 10 amperes, ele desarma. Então, aí o quadro estava precário, então entraram na residência para verificar o quadro de distribuição, o QD. Havia um disjuntor fora do padrão que comandava toda a casa. Provavelmente o NEMA é fora do padrão. O padrão da 5410 é o DIN, que é o disjuntor mais claro. Gabriel tirou várias fotos das irregularidades e tal. Aí você vai navegando nessa atividade. Eu quero que você faça isso com calma. Tem uma atividade 2 que ela está dando erro, mas eu criei uma entrada para você baixar a atividade 2. O profissional avisou, né, que aí daí tem toda uma história para você fazer o orçamento, aí tem a questão do orçamento apertado, você tem que fazer um plano de custos
e daí em diante. Natália disse que para se acalmar e tal, você vai lendo com calma, e isso aí não faz parte aí da minha aula, é só para mostrar que é importante essa atividade consta que você estudou. Olha quantos itens você tem para estudar, bastante itens aí, dá para fazer bastante coisa. Vou apresentar aqui o disjuntor NEMA. Nessa apresentação aí nós temos três modelos, o DQ1, que é de um polo, tem vários modelos de 10 a 70 amperes, né? Ele é conhecido monopolar, para ser usado em disjuntores, em instalações monofásicas. Esse é o bipolar, 2 polos, e o tripolar em instalações trifásicas. Aí o disjuntor aberto é um material de baquelite, né? Esse material preto, esse item 1, um material de baquelite. Então, todo feito aí, suporta temperatura, etc. O item 2 é um manipulador que possui 3 posições: ligado, desligado, o ligado aí em cima, desligado, e também tem a posição de seccionamento, quando ele desarma. O item 3, temos o bimetal, que é responsável pela proteção da sobrecarga no circuito. Ele aquece devido à sobrecarga e abre o contato. O item 4 do vídeo tem uma bobina que é responsável pela proteção do curto-circuito. Esse caso aí é o item 5, temos a câmara de extinção do arco voltaico. Quando o disjuntor secciona, tem um arco voltaico e existe essa câmara para a extinção desse arco. O item 6, temos os bornes de entrada e de saída. Lembrando, ele poderia ser ligado tanto a entrada embaixo como a entrada em cima. Não, ele iria atuar da mesma forma, porque o disjuntor ele é um dispositivo sem polaridade. Tá? Então você poderia ligar da mesma forma, mas por padrão se liga a entrada em cima e embaixo você liga a carga. Por quê, professor? Para auxiliar a manutenção, simplesmente isso, para não confundir o técnico. Agora nós estamos vendo os modelos dos mini disjuntores, né, do padrão DIN, certificado pelo Inmetro, com base na ABNT da NBR 60898. Você pode baixá-la para você estudar um pouquinho mais. Tem vários modelos, até 63 amperes. Lembrando, tem outros modelos específicos, só que não são de usos comerciais. O que significa isso? São de difícil compra, mas você, por exemplo, num projeto avançado, você poderia pedir um modelo não comercial, né, para a empresa. As funções aí do disjuntor DR, nós vamos ter uma aula só sobre esse disjuntor. A função principal é contra choques, né? Como ele faz isso? Por fuga de corrente no circuito ou por falta de aterramento. Então, se houver uma fuga de corrente no circuito, ele acaba por proteger as pessoas contra choques. Porque o circuito, a corrente de entrada do circuito tem que ser a mesma de saída. O circuito ele é um circuito fechado, o circuito elétrico. Então, se houver uma diferença residual neste circuito, ou seja, entrou 10 amperes e chegou 9,1 no neutro. Opa, teve um resíduo aí de 0,9. Então ele desarmaria, porque houve uma fuga de corrente. Alguém poderia estar tomando choque. E ele desarma. Tem um botão de teste. Esse botão de teste aí faz com que você verifique o uso. Nesses dois modelos é o bipolar, né? Não, aliás, o monopolar, que no disjuntor você liga o neutro e a fase, e tem o tripolar.
Tá? Você tem o monopolar e o tripolar nesses dois modelos aí, mas tem o tripolar também. Ok? E aí, estamos terminando a nossa aula. Falaremos na próxima aula sobre DR. Um grande abraço. Procure navegar na atividade, fazendo com calma e tire suas dúvidas através das redes sociais ou da plataforma. Estarei à disposição no horário combinado. Aí, só para degustação, os disjuntores DR ligado no trilho DIN e os próprios disjuntores. Abraços.